Salve galera, beleza? Você quer saber o que acontece nesse corte? Ele é simplesmente o melhor vídeo que eu já assisti. É um corte de flow fenomenal. Então, fica aí até o final do vídeo pra tu ver o melhor corte de podcast que tu vai assistir na tua vida. Eu fico com você, até a próxima. Qual que é a sua recomendação pra quem quer estudar, pra quem quer aprender, pra quem quer dominar uma área como você domina hoje? É uma coisa muito antiquada que não se faz mais, que a gente chama de HCC. Você tem... Posso falar o que significa isso? Fica à vontade aqui. Você fala uma coisa pior do que eu já falei nesse canal, Paulo. A gente tem um troféu guardado naquela sala ali, tá? Tá bom, é um método, né, de conhecimento muito antigo, mas funciona pra caramba. Você senta na mesa, abre um livro na sua frente e faz o chamado HCC. Hora de cu na cadeira, funciona para um caralho, você quer saber, cara? E funciona. Mas é difícil, né? Porque a gente tem vivido essa coisa de respostas rápidas, né? Às vezes você chegou até a comentar essa coisa do... Nossa resposta às vezes tem que vir num tweet, tem que vir no não sei o quê. E, pô, às vezes você pega um desafio de abrir um livro de 1000 páginas. Eu vejo os livros de medicina da minha madrasta, vejo o livro de medicina da minha irmã. E falo, porra, pra ler isso daqui não tem um tweet, você não resume isso daqui. Não tem um resumo de como funciona o esqueleto, né? É que o costume também de leitura mudou, né? A gente lia no colégio Ilíada, Odisseia, né, que são livros razoáveis, né? E a nossa Barça tinha 8 volumes de 1500 páginas cada, e a gente ficava olhando aquilo, né? A questão é, pensa que eu acredito que hoje, por conta da demanda da tecnologia, a facilidade do contato e a quantidade de informação, existe uma ansiedade latente na sociedade. Exato. Tá? E uma sociedade latente é demonstrada à medida que você percebe que existe uma urgência não justificada por respostas de perguntas que não têm, às vezes, muita relevância. Alguém te manda uma mensagem pelo WhatsApp, 11h30 da noite, você já está dormindo, você, 5 minutos sem responder, a pessoa já manda embaixo um ponto de interrogação, como se, responde. Mas será que se essa pessoa tivesse que levantar para ligar no telefone discado, ela faria essa pergunta? Ou será que ela fez isso só porque o telefone celular dela está do lado do criado mudo? Então, essa ansiedade latente das pessoas faz com que, inclusive, o pensamento ele funcione de uma forma que não é uma forma, eu não diria saudável, porque não é essa expressão, mas é uma forma reativa. Você tem ideia de qual a velocidade que você pensa em números de palavras por minuto quando você está estressado, Edson? Na minha cabeça de pato Donald, Paulo, Sim. deve passar 1 bilhão de xingamento quando eu tô puto. Fácil. 1 bilhão não chega a ser, mas pensa assim, o número de palavras, por minuto. Sei lá, umas 100. São 1000 palavras por minuto. Caramba. Entendeu? Porque a gente fica fora de si quando a gente está nervoso, ansioso. E aí a gente acaba levando isso pro estudo. Só que o estudo ele é importante, ou a leitura ela é importante, porque ela faz o quê? Ela faz uma lentificação do seu pensamento. Por isso que quando eu tenho pacientes que têm dificuldade de acesso ao sono, né, a primeira coisa que eu pergunto para eles, antes de recomendar qualquer tipo de medicação ou tratamento é: você tem televisão no seu quarto? Você deixa seu telefone do lado da sua cama? Você fica olhando rede social antes de dormir? Essa comunicação ela é mais próxima da ansiedade do que, na verdade, do que é a necessidade que a gente tem de se controlar numa fase antes do sono. Por que você pegar um livro te faz bem à noite? Porque quando você abre um livro e começa a ler, você obriga a tua mente a funcionar na velocidade da sua leitura. Então aquilo te desacelera e te coloca num ponto bom para dormir. Se você teve uma apreensão boa, você vai sonhar com aquilo que é a última coisa que você leu, de alguma forma. Porque é assim que as memórias processam no nosso cérebro, né? A gente junta tudo num lugar chamado hipocampo. Existe um processo chamado corticalização, onde essas memórias elas ascendem para os locais que são específicos das suas reservas. Então, música para um lugar, matemática para outro, conhecimento para outro, comportamento, sentimento. E, mais interessante, as memórias que têm links duplos. Então, por exemplo, o sujeito ele estava, antes da prova, olhando um determinado material, que ele estava nervoso e ele precisava decorar aquilo para a prova.
aquela ansiedade com que ele estuda aquilo faz com que ele guarde aquilo, não só numa área emocional, como numa área racional também. Então tudo isso fica pulando o nosso hipocampo para, durante o sono, ser guardado. Só que se você não acalma esse processo, o que acontece? Você começa a ter uma disrupção da sua capacidade de dormir. Se você tem isso, você começa a não ter um processo de recuperação adequado, você não tem uma fixação de memória adequada. Pode ver que aquele dia que você foi assistir, por exemplo, 24 horas, eu viciei em 24 horas. Baita de uma série, denuncia idade também. Ou, exatamente, ou o Jack Bauer, ele ia morrer ou ia acabar o mundo. Então era uma alternância, né? Você assistiu o capítulo 1, Jack Bauer vai morrer, puta, tem que ver. Aí vai acabar o mundo, puta, ele tem que salvar o mundo. Aí o Jack Bauer vai morrer. Aí você assistiu já 8 episódios, já são 3:30 da manhã, você vai acordar às 5, já lascou. Você não consegue dormir de ansiedade, porque você não consegue, né, pensar que você vai dormir 1h30 só. Então a forma que você trata isso e a forma que a sociedade coloca a gente para funcionar, a gente tem poucos remédios. E um dos remédios é uma coisa que a gente não faz mais, estudar no livro. Forçar ao seu cérebro a desacelerar, que é dos recursos mais importantes quando você se vê numa situação de emergência e você precisa tomar uma atitude que seja sadia e não rápida. Uma atitude que seja sábia e não simplesmente para marcar uma posição. É aquilo que o Daniel Kahneman, que é um cara que ganhou o prêmio Nobel, ele trata num livro dele chamado Rápido e Devagar. Excelente livro. Excelente livro. Eu ganhei da minha madrasta, né? Quando no momento que eu estava fazendo muita coisa ao mesmo tempo e eu reclamei para ela, falei, eu tenho dificuldade às vezes de tomar uma decisão. Ela falou, então, você não tem dificuldade de tomar uma decisão, você sabe que decisão você tem que tomar. A questão é, você tem dúvida se você toma rápido ou a lenta. E essa é a sabedoria que você precisa adquirir. E esse treinamento vem desse livro, que você desacelera para ler, compreender e aplicar, né? Não, eu fico louco quando tem aqueles canais que dão resumos de livros, tipo, resumindo rápido e devagar em 5 minutos. Bicho, você já ferrou o propósito do livro no seu vídeo, sabe? E conheço gente que, não, eu li tantos livros porque eu li os resumos. E é muito difícil isso, eu tenho alguns vídeos que acontece isso, quando o cara fala, pô, falou sobre 10 minutos, mas não respondeu a pergunta. Às vezes o propósito da gente conversar não é responder a pergunta. Não, às vezes você falar como estudar melhor, não você falar A, B, C, D. Mas quando você levanta questionamentos, você forma perguntas que a cabeça da pessoa deveria ser capaz de responder, né? A característica do bom estudo é essa. Quando você estuda e você sai com mais dúvida do que você começou, é que você estudou e você entendeu tudo. Se você estudou e você não tem nenhuma dúvida, significa que você não conseguiu segurar absolutamente nada. E essa necessidade de resumo, eu estou absolutamente contigo. Vamos resumir Romeu e Julieta. O cabra curtiu a menina, só que aí deu errado, eles se mataram, só que na verdade um não morreu. E aí? E aí ferrou tudo. Acabou, resumiu Romeu e Julieta. Quer dizer, você pegou uma obra do Shakespeare e transformou num cocô de passarinho, né? E as pessoas fazem isso, Edson, com tudo. Elas fazem isso com as profissões, elas fazem isso com as relações interpessoais, elas fazem isso com as suas relações amorosas. O que é essa questão descartável hoje das pessoas, esses relacionamentos descartáveis, né? Parece que você tá... E aí galera, eu disse que o corte ia ser muito bom. Então, se você gostou, já deixa o like, se inscreve no canal pra estar incentivando a eu postar vídeo. E também você a não perder mais nenhum corte como esse. Então fica aí, porque você não vai perder mais nenhum corte fenomenal que é lançado nesse YouTube.